Olá, seja bem-vindo à nossa aula de matemática para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, com programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Jefferson e o nosso tema de hoje é Relações métricas no triângulo retângulo. Conteúdo importante para vocês, alunos da primeira série do ensino médio. Também para você que está se preparando para o Enem. Vamos lá? Então, as nossas expectativas de aprendizagem, ou a nossa expectativa de aprendizagem para essa aula é reconhecer aplicações das relações métricas do triângulo retângulo em um problema que envolva figuras planas. Antes disso, vamos ver então, vamos relembrar o que é um triângulo retângulo. Então, triângulo quer dizer três ângulos ou três lados, ó. Tem três medidas o triângulo. E retângulo, porque tem esse cara aqui, ó, o ângulo reto, tá? Tá vendo? Lembra dele? O ângulo reto? Então, triângulo retângulo, todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Boa. Vamos então agora ver quais são os lados desse triângulo retângulo. Vocês se lembram desses lados do triângulo retângulo? Vamos ver quais são? Então, ó, segunda posição em relação ao ângulo reto, eu vou olhar sempre em relação ao ângulo reto. Eu tenho uma medida chamada hipotenusa, tá? Então, ó, oposto ao ângulo reto, essa medida é chamada de hipotenusa. No outro triângulo lá que está deitado, né? Vamos falar assim que está deitado. Quem é a hipotenusa dele? Olha só, tá aí a hipotenusa. E as outras medidas são os catetos. Quais são os catetos aqui? Olha só, aqui tem um cateto, outro cateto, e no outro triângulo, os catetos são esses caras aí. Tudo bem? Vamos então agora para outros segmentos importantes para nossas relações métricas aqui. Muita atenção nesses segmentos que a gente vai usar ele para resolver a nossa situação problema no final. Vamos lá? Eu tenho o seguinte, ó, eu tenho um segmento de reta em relação à hipotenusa, lá forma um ângulo reto, isso quer dizer que é perpendicular, tudo bem? E aí esse cara é chamado de altura, ou seja, altura em relação à hipotenusa. Temos também a medida da hipotenusa, né? Temos também as medidas dos catetos, e agora é o seguinte, olha só esse aqui, ó, esse de azul vai aparecer, ó. Esse azul é uma projeção ortogonal do cateto B sobre a hipotenusa. Então, ó, neste meu triângulo, essa projeção está para o cateto B, tá? E agora eu tenho esse vermelhinho, uma projeção ortogonal do cateto C sobre a hipotenusa. Então, essa medida é a projeção para este cateto. Tudo bem? Continuando, então, vamos então agora às relações métricas. A nossa primeira relação métrica, vamos lá, ó. O quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções de cada cateto. Pronto. Simples assim. Não, vamos fazer aqui a fórmula. Vamos ver aqui, ó. O quadrado da altura. Então, quem é a altura aqui, ó? Olha lá, a altura. Então, o quadrado dela está aqui. É igual ao produto das projeções. Quem são as projeções? M e N. Então, vezes N. Tá aí. Marca aí com marca-texto, ó. Circula. Tudo bem? Vamos para a próxima relação. Nossa segunda relação diz o seguinte, ó. O quadrado de cada cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção do cateto correspondente. Então, vamos ver aqui, ó. O quadrado de cada cateto. Então, tem esse cateto B, ó. Vamos marcar ele. Tem um cateto B. Então, o quadrado dele vai ser igual à projeção dele vezes a hipotenusa. Então, tá aí. E o outro lado? Então, tem um cateto C agora, ó. Cateto C, o quadrado dele é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Tudo bem? Marca aí, passa o marca-texto. Nossa segunda relação é isso. Vamos para a terceira relação métrica. O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa. Então, quem são os catetos? B e C. Então, o produto deles é igual a hipotenusa vezes a altura. Pronto. Então, sempre que precisar, se você tiver essas medidas e quiser encontrar uma, tá aí como encontrar. Marca aí com marca-texto.
A nossa quarta e última relação, e não menos importante, é o nosso Teorema de Pitágoras, né? O tio Pete aí, ó. O que diz o Teorema de Pitágoras? Olha aí. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, como é que fica? A medida da hipotenusa ao quadrado é igual à medida de um cateto ao quadrado mais a medida do outro cateto ao quadrado. Tudo bem? Marca aí com marca-texto. Vamos lá, então, ó. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos praticar. Hora de praticar esse nosso conhecimento. Tudo bem? Vamos lá, então. Enem 2019. Também cai questão desse modelo no Enem, gente. Então, muito cuidado para não errar, porque é um conteúdo muito tranquilo, não é isso? Então, vamos ver aqui, ó. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando o papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, ori, que é dobrar, kami, papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Então, uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou a dobrar a folha conforme a figura aí, ó. Então, tá aqui a figura. Eu vou aumentar ela para a gente poder trabalhar, tá? Então, ó, qual é o comando dessa questão? Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é. Então, ele quer saber qual que é essa medida aqui, ó. Eu vou colocar o famoso X, tá? O nosso todo-poderoso X aqui, ó. Qual vai ser essa medida? Então, vamos interpretar aqui. Se tudo, ó, de A até B vale 18 e esse pedaço aqui, ó, vale 12, isso quer dizer que essa parte aqui, ó, de E até D, que dobrou, vai valer 6, porque 6 mais 12 dá 18, então aqui vale 6 centímetros. Tudo bem? A até D é o segmento igual a BC, é igual a esse lado aqui, ó. Então aqui valem 12 centímetros. Tudo bem? Como é que eu vou encontrar o valor de X? Olha só, ó. Olha que maravilha. A medida X é oposto ao ângulo reto. E aqui eu tenho um triângulo retângulo. O triângulo ADE é retângulo em D. Isso quer dizer que o X é em minha hipotenusa, então x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, 144, mais 6 ao quadrado, 136. X ao quadrado é igual a 144 mais 136 é igual a 10, vai 1, 7, 8, vamos somar aqui, né? 144 mais 36. Eu quis fazer de cabeça, mas vou fazer a continha, tá? 144 mais 36. Dá 10, vai 1, 5 e 3, 8, 1, 180. Agora eu tenho que encontrar a raiz quadrada, então vou fazer aqui, ó. X é igual a raiz quadrada de 180. Que número que eu vou ter que calcular aqui para encontrar a raiz quadrada de 180? Para isso, vou fazer assim, ó. Vou pegar o 180 e vou fatorar, tá? Mesmo porque no Enem a gente não usa calculadora. Então, divide aqui, ó, 180 por 2 dá 90, por 2 dá 45. 45 não divide por 2 mais, vai por 3, que dá 15. O 15 divide por 3 ainda, que dá 5. 5, 1, acabou. O que eu tenho? 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5. Então, x é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Olha só, o 5 não vai ter raiz exata, porque não está ao quadrado. Ou seja, a minha resposta vai ser alguma coisa raiz de 5. Então, já me leva a acreditar que é a letra D. Leva a acreditar, tá? Vamos responder aqui, ó. O 2 ao quadrado tem raiz exata, que é 2. O 3 ao quadrado tem raiz exata, que é 3, e o 5 fica lá dentro. Ou seja, 2 vezes 3 dá 6, 6 raiz de 5 centímetros. Resposta correta, letra D. Vamos para outra questão agora, ó. Olha só. Essa foi fácil, né? Olha só essa aqui. Essa aqui caiu no sistema de avaliação do Piauí. O balão que fazia propaganda para a empresa de amortecedores Mocoff, era observado por duas crianças distantes 50 metros uma da outra. Então, aqui eu tenho uma criança
e aqui eu tenho outra criança, estão distantes 50 metros. Boa. No instante em que essas crianças observam o balão, ele estava acima de um poste com uma das crianças distante 10 metros. Tá aqui a menininha aqui, ó, o menininho, né? Além disso, as duas crianças e o balão estavam no mesmo plano vertical. Boa. A figura ilustra essa situação. Tá aqui a figura. A medida H, que é a altura H, que o balão estava do chão, em metros nesse instante, é de... Vou fazer o seguinte, deixa eu aumentar essa figura, tá? Vou aumentar a figura aqui para a gente entender melhor. Então, ó, ele quer saber qual é essa medida H, tá? A gente acabou de ver que a altura, eu tenho que uma das relações métricas ali, ó, que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então, ok. Em uma projeção que eu tenho, vou chamar aqui de N. Essa projeção aqui eu não tenho, mas eu sei que de uma criança até a outra vale 50. E esse pedacinho que vale 10, isso quer dizer que aqui vale 40. Então, como é que vai fazer? Fica H ao quadrado é igual a 40 vezes 10, né? O M vale 40 e o N vale 10. Boa. Então, H ao quadrado é igual 40 vezes 10. 40 vezes 10, 400. Agora eu tenho que encontrar a raiz quadrada de 400. Ou seja, que número que multiplicar por ele mesmo dá 400. Isso aí, ó, 20. Então, a altura que esse balão está vai ser de 20 metros. Resposta correta, letra E. Gente, é isso. Espero que tenha gostado. E é o seguinte, ó, se você quiser ter acesso a esta aula e as outras, é só bater o QR Code aí, tudo bem? Então, foi lindo. Ah, olha uma coisa, não sai daí. Daqui a pouco tem aula de História com o professor Pedro Turco para você que é estudante da primeira série do ensino médio. Até a próxima. Foi lindo!